Fala, galera apaixonada por velocidade. Aqui quem fala é o Biru Speed, narrador oficial do Elme TV, trazendo para você os melhores conteúdos sobre automobilismo e Fórmula 1. Não esqueça de deixar aquele like maroto e ativar o sininho para não perder nada. Nós vencemos, mas a F1 não estava preparada para isso. Desde quando a Sauber ficou tão boa? E será que isso vai durar? Bem, eu acho que sim. A equipe finalmente está colhendo os frutos de todo o investimento da Audi, e assim, eles têm um Hulk. Nico Hülkenberg ultrapassando Lewis Hamilton na curva 1 do circuito de Barcelona-Catalunha pode ter algumas ressalvas, mas, para Sauber, isso não importa. Eles marcaram 10 pontos valiosos, com seu novato quase adicionando mais alguns à estratégia combinada com o Nico. E acho que havia algumas peças diferentes no carro de Nico, então ele não estava exatamente na velocidade máxima ideal. Mas o trabalho que ambos realizaram em Spa-Francorchamps foi certamente louvável e um sinal muito bom de que talvez eles não estejam sempre permanentemente presos na parte de trás do grid. Não. Esse é o trabalho que estão fazendo no momento. Isso significa que agora fazem parte da mistura do pelotão intermediário, e isso não teve nada a ver com condições climáticas. Nenhuma tempestade de grãos gratuita facilitou as coisas para eles. Tudo isso foi resultado do ritmo puro e do planejamento. E mesmo que Nico não tivesse pneus novos, como mencionado sobre a ultrapassagem de Hamilton, ele ainda estaria apto a conquistar alguns pontos. Pelo menos, porque ele esteve colado ao top 10 durante praticamente toda a corrida, apesar de ter largado em 15º. E, assim, Gabriel Bortoleto, qualificando-se em 12º. Conseguiu sua melhor posição de largada até agora. Sim, e quase pontuou também, ficando a poucos segundos de Nico. Isso é algo sobre o qual realmente precisamos falar. Eu realmente gosto dessa dupla e gosto da direção que essa equipe está tomando. Que avanço! Isso só nos faz questionar. Que diabos aconteceu? Bem, várias coisas na verdade, mas considerando que muitas pessoas não deram atenção a Sauber por muito tempo, ninguém realmente se preocupou em investigar. O pacote de atualizações da Sauber pode ter incluído apenas 3 partes, uma delas forçada pela diretiva de flexão, mas mudanças no assoalho, na cobertura do motor e no aerofólio dianteiro deram ao carro o equilíbrio necessário. Esse foi um problema importante para várias equipes, até mesmo para a Red Bull. Mas isso nos dá a sensação de que, como a Sauber é uma das equipes menores, e portanto, não tem tanto tempo ou pessoal para dedicar à criação de aerofólios complexos que podem ser facilmente invalidados por uma diretiva técnica, talvez tenha sido relativamente simples e talvez não tenha feito muita diferença. Quero dizer, claro, Nico então disse que, como saiu no Q1, isso significava que tinha muitos pneus macios à disposição. Então, ele não estava sofrendo com relação à estratégia de pneus macios e médios macios. Então, posso entender facilmente que alguns fãs de Lewis vão dizer: ah, veja, eles têm uma vantagem contra nosso piloto. Bem, sim, você também precisa tirar proveito desses pneus macios. É ótimo ter um conjunto de pneus C3 à mão, mas se você não consegue fazer nada com eles e os pneus desgastam imediatamente, como aconteceu com muitos carros ano após ano, então é completamente inútil. Seu carro precisa ser capaz de usar esse pneu. E de acordo com várias publicações, o aumento no desempenho foi de cerca de 0,3 de segundo. E isso é bastante notável considerando onde estamos no ciclo regulatório, onde a convergência é a palavra-chave. Ganhar 1/3 de segundo, especialmente em um grid tão apertado, pode fazer toda a diferença entre você perder a classificação ou garantir Q2 todas as vezes.
Nas próximas corridas, as equipes provavelmente estarão considerando encerrar o desenvolvimento da temporada. A Sauber lançou esse pacote agora, eles podem facilmente travar essa especificação e depois fazer ajustes leves a partir daí. Naturalmente, isso não é algo que aconteceu da noite para o dia. Bem, parece que sim, porque ninguém estava prestando atenção à Sauber, e considerando que os últimos carros da Sauber não foram tão impressionantes assim. Na verdade, eles tiveram muita sorte em marcar pontos em algumas corridas ou até mesmo chegar perto. Então, as pessoas não estavam dando atenção. Eles simplesmente pensavam, Sauber, eles estão lá atrás. Mas, sério, todo o trabalho de Mattia Bonotto, Audi, James Key, Jonathan Veatley e todos os outros, incluindo todas as pessoas que trabalham sob suas ordens, agora está começando a dar frutos. Agora, isso não significa que eles vão dominar o pelotão intermediário imediatamente. Significa apenas que esses dois carros não vão ficar presos na última fila. Significa que há uma chance deles saírem do Q1 na maioria das vezes, embora possa haver algumas pistas onde simplesmente não serão bons. Algumas notas indicam que as curvas de baixa velocidade são um ponto fraco. Talvez não tenham muitas chances nesses casos. Mas lugares como Silverstone, com muitas curvas de alta velocidade, podem ser muito bons para eles, porque aqui foi positivo. Mas, sem dúvida, o mais importante é que tanto Gabriel quanto Nico têm mais confiança no carro. E isso pode ser tão eficaz quanto outra atualização, pois os pilotos acreditam no carro. Sabem que ele não vai girar sozinho e que podem fazer algo com ele. Para a Audi, isso é um grande passo em termos de progresso. Eles têm a unidade de potência nos carros da Ferrari. Mas, em termos de produzir carros em torno dessas unidades de potência, os resultados estão gerando ganhos significativos em vez de colocar a equipe em mais uma enrascada. E financeiramente falando, a Audi agora possui 100% da Sauber há algum tempo. Então, o dinheiro está fluindo. E eles conseguiram convencer a FIA a conceder exceções ao teto orçamentário devido aos salários mais altos na Suíça. Algo que as outras equipes não aceitaram bem. Mas vamos lá, a Sauber tem que lidar com leis extremamente rigorosas no país, independentemente disso. Mesmo assim, só neste ano, com o Nico marcando pontos 2 vezes seguidas, eles já igualaram a pontuação total de 2023. Eles quadruplicaram a pontuação do ano passado. E quando você olha para as planilhas deles, na maioria das vezes eles têm sorte de passar dos 20 pontos. Então, se conseguirem marcar mais algumas vezes, eles já terão feito muito melhor do que a maioria das temporadas em que a Sauber participou nos anos 2010 e 2020. E honestamente, a maneira como tenho visto a Sauber este ano, para mim, isso é algo como a temporada 0 da Audi, porque é basicamente Audi em tudo, menos no nome. E Mattia Bonotto esteve no comando durante todo o período de preparação para 2025. O C45 é um recomeço para Bonotto. Este é o primeiro carro que Key supervisiona em grande parte de seu desenvolvimento. Ele carrega lições do final do ano passado, mas troca grande parte do hardware. James Key aponta para uma revisão completa no pacote de erros, nova suspensão dianteira e traseira, menor peso e melhor refrigeração do que o carro do ano passado, que ninguém amava. E me lembro de todas as histórias do que Mattia descobriu quando se tornou CEO do projeto de Fórmula 1 da Audi. A gestão anterior, Alessandra Luni Bravi e Andrés Seidel, ficou paralisada, sem saber o que fazer. E você sentia que, ao longo de 2024, apesar de a Audi dar a eles muito dinheiro para contratar mais pessoas e criar ferramentas sofisticadas, não havia direção. Parecia que Bottas e Zou não tinham nada seu.
favor. E tudo isso aconteceu no momento em que a Audi parecia mais precária, como se pudessem encerrar o projeto inteiro, porque Seidio não tinha um objetivo claro. E isso foi realmente surpreendente, considerando que Seidio realmente se destacou com o Porsche no carro de endurance e fez um ótimo trabalho na McLaren, e de repente aqui, simplesmente não conseguiu nada. Mas agora, com Bonotto e Cherit enfatizando que o processo é tão vital quanto o ritmo, os ganhos virão não apenas do tempo de volta, mas de paradas nos boxes mais rápidas, fins de semana mais limpos e desenvolvimento mais rápido. A dupla de pilotos também apoia esse plano. Nico traz experiência, enquanto Bortoleto oferece potencial a longo prazo e uma forte ética de trabalho, como descrevi no meu vídeo sobre Gabriel há algumas semanas. Basicamente, o que a Sauber está tentando fazer agora não é dar um salto quântico em termos do carro, porque já é ótimo ter um carro rápido. Mas se você não pode fazer nada com ele em termos de ter uma parada de boxes rápida também, então você vai perder muito tempo. Nota para a Red Bull. Tudo se trata de seguir o processo certo, fazendo as coisas de forma constante, suave e metódica, para que você entenda tudo completamente. É por isso que Viaplay foi trazido para estar desde o início e ajudar a Sauber a reconstruir as coisas do zero da maneira que ele imaginou, como ele fez na Red Bull. E ele está aproveitando essa oportunidade com ambas as mãos, Jonathan, porque este foi um sonho de longa data para ele ser chefe de equipe na Fórmula 1. Todos achávamos que talvez ele se tornaria o próximo chefe de equipe caso Christian Horner tivesse que sair. Mas bem, isso não aconteceu, e considerando que Jonathan é um pouco mais velho que Christian, o tempo estava contra ele. Mas agora, aos 52 anos, ele finalmente tem sua chance. E Jonathan, ele não é nenhum novato no mundo da Fórmula 1. Ele é um dos operadores de pista mais influentes de todo o esporte. Em termos de operações de pista, ele é o equivalente a Adrian Newey. Viaplay dirigiu o programa de operações de pista da Red Bull, coordenou logística, construção de carros, treinamentos de paradas nos boxes, os detalhes minuciosos do regulamento esportivo. Basicamente, ele fez de tudo. Seus métodos produziram uma sequência de recordes mundiais de paradas nos boxes e ajudaram a equipe a permanecer do lado certo do livro de regras quando decisões em frações de segundo eram necessárias. Ele foi extremamente instrumental em Abu Dhabi 2021, convencendo a FIA e o diretor de prova Michael Masi a fazer o que fez. Ele sabe o que faz. Jonathan. Ele sabe exatamente o que fazer, como vimos em Imola com toda a questão da manga de Berman e bandeiras vermelhas. Ele sabia o que estava por vir. Então ele basicamente disse a Gabi: Gabi, apenas vá para o pit lane. Nós cuidamos disso. E, claro, eles fizeram. Ele até defendeu a FIA em algumas ocasiões. Mais notavelmente, quando seu antigo chefe insistiu que as decisões fossem tomadas em tempo real, em vez de as equipes ficarem questionando a FIA. Viaplay rejeitou isso e uniu as pessoas empregadas pela equipe. E acho que também ajuda que Jonathan tenha defendido os comissários, algo raro hoje em dia. Então será bom ter um chefe de equipe que entende e respeita os comissários de alguma forma. Além disso, em termos de paradas nos boxes, você precisa olhar para os gráficos das paradas mais rápidas. No GP da Espanha, a Sauber teve a parada mais rápida de 2,13 segundos, acho que na segunda parada de Gabi ou algo assim. Mas de qualquer forma, esta não é a primeira vez que eles fazem isso. E no ranking do prêmio DHL de parada mais rápida do ano, a Sauber está em terceiro lugar, 11 pontos à frente da Red Bull, que está em quinto. Sauber subiu do último lugar no ano passado para o terceiro.
Isso é uma grande mudança. Porque me lembro que estávamos registrando os tempos de parada da Sauber em minutos. Isso realmente entra no que eu estava dizendo sobre a Sauber olhando para mais do que apenas atualizações técnicas. O histórico de desenvolvimento rápido durante a temporada e a capacidade de unir fábrica e pit são exatamente o tipo de coisa de que a Audi precisa para sua nova era de operação. Claro, Jonathan não será apenas o diretor esportivo e operador de pista da equipe. Ele é o chefe de equipe. Ele vai fazer outras coisas que os chefes de equipe fazem. Então, ele precisa garantir que faça exatamente o que fez na Red Bull. Mas ele sabe exatamente o que fazer e o que implementar. Isso significa que, quando ele delegar tarefas, poderá instruir facilmente as pessoas sobre o que precisa ser feito. E ele estará à disposição na pista para intervir em caso de emergência. Há um loop de feedback rápido ali. Isso só nos faz pensar, como a Sauber ficou tão boa nas paradas nos boxes de repente. Bem, claro, a presença de Jonathan é um fator. Mas, de acordo com o F1 Oversteer e o jornalista Vehicle Media, pode haver uma razão mais óbvia e visual. Porque, de acordo com eles, Viaplay começou a atrair vários membros da equipe da Red Bull, especialmente em termos de equipe de paradas nos boxes. Media reconheceu muitos rostos que antes eram azuis, Red Bull, e agora estão vestindo preto e verde. Sauber. E ter essas pessoas dentro da estrutura existente para treinar os que já estavam lá será um grande bônus. Na verdade, eu estava lendo o livro de Callum Nicholas sobre como era a vida de um mecânico de paradas nos boxes, e um dos membros principais da equipe tinha equipamentos dedicados para treinar a equipe de boxes em tempo real. Isso significa que eles não estavam no auge de sua habilidade. Havia muitos procedimentos e fluxos de trabalho que Viaplay aperfeiçoou nos últimos 19 anos. Então, acho que seria seguro dizer que algumas dessas práticas serão transferidas para Sauber. E quem sabe, talvez consigamos ainda mais pessoas da Red Bull assim que o período de jardinagem deles terminar. Será muito interessante ver quantos rostos da Red Bull acabam trabalhando na Suíça. O Nó também tem contratado pessoas. Desta vez, de sua antiga equipe, a Ferrari. Então, já dá para sentir que a Audi e seus conhecimentos adquiridos de equipes líderes estão beneficiando-se de duas mentes que sabem onde procurar, em vez de apenas escolher nomes grandes com condições mais complicadas para sua contratação. A maior contratação material foi a de Inaki Rueda, ex-chefe de estratégia de corrida da Ferrari, que se juntou a Sauber no final da temporada passada como diretor esportivo. E agora supervisiona decisões de exportação de corrida semanal e relações com a FIA sob Viaplay. O principal a lembrar aqui é que Bonotto não era apenas um chefe de equipe padrão. Ele costumava ser responsável pela engenharia, ajudando a construir as unidades de potência da Ferrari. Então, ele sabe uma coisa ou duas sobre projetar motores e sabe exatamente onde procurar nos bastidores. As áreas dentro da Ferrari que você não vê no pit lane. As que ficam atrás da cortina. Um deles é Stephen Petrick, um engenheiro de desempenho da Ferrari com 8 anos de experiência, que se mudou para a Suíça no ano passado e agora é o engenheiro de corrida de Mico. Até agora, essas são as únicas contratações confirmadas de Maranello, mais. Funcionários podem seguir, uma vez que os períodos de jardinagem terminem. Compartilhando a intenção de Bonotto de construir uma operação central pronta para a Audi em torno de pessoas em quem ele já confia. Embora Matheus seja um prodígio natural no design de unidades de potência. Afinal, não podemos esquecer a unidade de potência da Ferrari de 2019, que foi tão incrivelmente boa que a FIA deu-lhes uma advertência, eles estão moderando suas expectativas.
Eles não são a Alpine aqui, gente. Eles não vão dizer, vamos ganhar corridas no próximo ano. Não, isso vai demorar um pouco para eles. Eles só esperam não ter a pior unidade de potência. Mas, pelo que vejo, esse não é o objetivo aqui, porque vamos entrar no próximo ano em uma era em que você pode continuar desenvolvendo as unidades de potência indefinidamente. Não há mais congelamento de desenvolvimento, graças a Red Bull Powertrains. Eles podem continuar enquanto a Audi tiver uma base estável para trabalhar, eles podem desenvolver rapidamente conforme mais e mais pessoas forem contratadas. E, como mencionei, algo que será muito, muito importante é que, sim, você pode ter ferramentas brilhantes para fabricar seus motores, mas também precisa das pessoas certas. E acho que Matheus sabe exatamente quem são as pessoas certas. Claro, a Audi pode acabar com um motor mediano em 2026, mas em alguns anos pode acabar sendo um motor muito bom, e eles terão tudo para si mesmos, encontrando confiabilidade, eficiência e talvez até ganhos de potência. Então, não importa se for uma chegada lenta ao portão. Há tempo aqui, gente. Depois, temos os pilotos para considerar. Ao terminar em quinto após a penalidade de Verstappen, Nico igualou seu melhor resultado em 6 anos, mostrando que ele ainda tem talento, apesar de ser o terceiro na fila de veteranos atrás de Monza e Hamilton. O próprio Nico foi muito, muito sortudo, considerando que colocou toda a sua fé no projeto de Seidio, tendo trabalhado com Andreas no Porsche e juntos venceram Le Mans nos anos 2010 uma vez. E agora Nico está de volta a Sauber, o lugar que o recebeu em 2013, com boas memórias e onde obteve um de seus melhores resultados, o 4º lugar no Grande Prêmio da Coreia de 2013. Ele está contratado com esta equipe pelos próximos 2 anos, então há muito tempo para talvez finalmente conseguir aquele primeiro pódio. E acho que o mundo da F1 simplesmente vai reduzir as expectativas. Mas não se engane, tenho certeza de que no ano passado havia alguma apreensão nos pensamentos de Nico ao ver o que a Sauber estava fazendo e o quão bem a Haas conseguia se sair às vezes, incomodando alguns dos carros da frente, como no Qatar e na Austrália. E aquele 5º lugar é uma posição acima do que Nico alcançou na Haas. É bom saber que o alemão não está se antecipando, que ele está ciente de que isso foi um pouco uma anomalia, mas talvez nos próximos meses isso resulte em algo bom e um pouco mais consistente. Talvez, finalmente, o C45 tenha um equilíbrio melhor do que nas primeiras corridas. Acho que as qualidades de Nico vão servir bem à equipe, com ele como líder, que será relativamente pé no chão e será bastante direto. Até mesmo brusco. Lembro-me de muitas vezes em 2023 que Nico simplesmente disse, bem, Haas, vocês não são bons o suficiente, façam algo a respeito. E falando em atualizações, a Sauber planeja ter mais um lote de atualizações antes do intervalo de verão para talvez estender a janela operacional. Isso significa que eles terão um pouco mais de versatilidade em termos de configuração, então poderão passar mais tempo ajustando-a durante os treinos. E, claro, tornando seu carro um pouco mais leve. Como a Williams provou ao tirar 15 kg do W47, isso pode facilmente dar mais tempo de volta. É uma solução fácil, basta aliviar o carro e você pode facilmente economizar mais alguns décimos. Então, a Sauber pode estar tocando no Q3 se continuarem assim. Quanto a Bortoleto, estou tão feliz agora. As últimas corridas mostraram lampejos de potencial, com mais e mais aparições no Q2, fazendo ultrapassagens ousadas em carros mais fortes, mesmo que elas não tenham dado certo no final, e geralmente se apresentando como um jovem maduro, que está mais do que feliz em se manter tranquilo na parte de trás do grid. Agora,
Você pode estar pensando que pilotar para Sauber é meio que uma sentença de morte, já que não ajudou muito a carreira de Guan Yu Zhou na F1. E como vimos, muitas pessoas simplesmente esqueceram que Bortoleto estava no grid, ou acabaram pensando que ele é apenas lento e não pertence à Fórmula 1, que ele sempre será um marcador perpétuo na parte de trás. Mas Bortoleto, o que ele se importa? Ele geralmente ignorou comentários e críticas de pessoas como o Dr. Marco Compernache, mesmo não pontuando como Isaac, Liam, Oliver e Kimi. Isso vai acontecer. Ele chegou muito perto na Espanha, então pessoalmente acho que nas próximas corridas veremos pelo menos um AP10 vindo de Bortoleto. E o mais importante é que a Audi e a Sauber estão felizes com ele. Ele está feliz com a equipe, e a McLaren, eles estão muito, muito felizes. Espere, o que a McLaren tem a ver com isso? Bem, eles esquecem que ele fazia parte de seu programa de desenvolvimento júnior. E mesmo que Isaac estivesse tentando ser altruístico e dizer que Bortoleto poderia pilotar a Sauber de graça, que eles não teriam que pagar um centavo, não, a mais nisso, e não tem nada a ver com Zac Brown querendo provocar ainda mais o urso que é Christian Horner, não tem nada a ver com isso. Com Bortoleto vencendo o campeonato de F2, a academia McLaren precisa de uma saída. No momento, Oscar e Lando não vão a lugar nenhum, então colocar seu principal piloto júnior em outro espaço e deixar Bortoleto ganhar experiência de corrida ao vivo, que a McLaren nunca poderia lhe dar em um papel de reserva, é uma jogada inteligente. Embora eu ache incrivelmente estranho que, durante todo o ano passado, Bortoleto nunca tenha feito uma sessão FP1 com a McLaren, o que havia de errado com isso? Uma quantidade sazonal de quilometragem em outra garagem será uma informação valiosa para a McLaren para ver se ele é um potencial substituto caso Piastrino ou Norris decidam abandonar a equipe no futuro próximo. Mas para efeito de argumentação, Norris e Piastrino não vão a lugar nenhum por pelo menos mais 2 ou 3 anos, então para Bortoleto, isso é um desenvolvimento fácil e uma oportunidade de se provar com uma equipe completamente diferente. Com a Sauber pagando todos os custos, e a McLaren pode facilmente chamá-lo de volta se a oportunidade surgir. E também, esse ator viu que pode se tornar muito útil como um condutor de pilotos juniores, porque vamos lembrar que a Audi não terá mais aquela passagem pela Ferrari após 2026, então eles não terão recrutas para preencher lacunas para subsídios aqui ou ali. Então, se eles conseguirem se alinhar com a McLaren para fornecer bons pilotos juniores, eles não precisarão mais de uma academia júnior própria. Então sim, o aumento de ritmo da Sauber é bom para todas as partes, especialmente para Garbi. Pessoalmente, acredito que a dupla será e continuará sendo uma das mais harmoniosas no grid. Mesmo que o carro de repente se torne digno de vitórias, títulos e haja mais pressão, provavelmente permanecerão amigáveis. São opostos polares quando se trata de carreiras. Garbiel está apenas começando, com um histórico estelar na F2 e F3, enquanto Hülkenberg está no fim de sua carreira na F1. Acho que ele vai se aposentar com a Sauber e a Audi. Ele pode ganhar alguns anos extras se sair muito bem e quiser ficar, mas sim, não há pressão para impressionar outras equipes. Ele está aqui apenas para se divertir um pouco, Hülkenberg, e, claro, representar a Alemanha, seu país natal, com uma equipe alemã. Algo que ele quase conseguiu com a Mercedes, porque aparentemente havia um rumor de que ele substituiria Nico Rosberg quando este decidiu se aposentar inesperadamente, mas então Bottas assumiu o papel. Então, trabalhar com a Audi é a próxima melhor coisa. Mas sim, não há pressão, nenhum objetivo imediato definido pela Audi. Este ano e provavelmente o próximo serão missões de coleta de informações. Não há demanda
instantânea para vencer campeonatos da diretoria da Audi na Alemanha. Ambos os pilotos têm contratos de vários anos no bolso, então têm um peso enorme fora dos ombros. E acho que isso é bem bonito. Esta é a primeira vez que Nico Hülkenberg está emparelhado com um verdadeiro novato de Fórmula 1, alguém que nunca teve experiência na categoria antes. E quando você os vê juntos, pode sentir que Nico está gostando, que ele está se alimentando da energia juvenil de Bortoleto, e isso o faz sentir jovem novamente, e motivado, porque ele não precisa ensinar Bortoleto o tempo todo. Porque o brasileiro é rápido pra caramba. Então, não há preocupação em esperar ele pegar o ritmo. De acordo com ele, ele já está no ritmo, então podem simplesmente trabalhar juntos como fariam se ambos fossem pilotos experientes. Nico está perfeitamente contente com sua situação, não há insegurança aqui, não há vulnerabilidade, está tudo bem, tudo tranquilo. E isso foi antes de Bonotto e Viatley o escolherem, porque novamente, Seide o escolheu, e Nico permaneceu fiel. Manteve a fé, acreditou no processo, independentemente de quem estava no comando. Ele tem dois caras que vieram de equipes de ponta o gerenciando, então isso vai parecer ainda melhor. Por sua vez, a Audi agora está completamente revigorada, eles realmente reafirmaram seu compromisso. Sobreviveram à tempestade esperada de um retorno aos V10, algo completamente contra as medidas que a Audi assinou ao formar a F1 inicialmente, os híbridos turbo. O impulso por mais funcionários, mais instalações, mas tudo está começando a aparecer no fluxo de trabalho na pista, algo que será ainda mais estabelecido no próximo ano, e finalmente vemos os 4 anéis no carro pela primeira vez. E mesmo antes da equipe colocar a etiqueta no próximo carro, seja lá qual for o nome. Felizmente é uma pequena homenagem a Sauber e ao C46, já estamos vendo o logo da Audi aparecendo na cobertura da Sky Sports, patrocinando a cobertura da Sky Sports. Então, tentando espalhar a palavra que Audi e Fórmula 1 estão associados entre os fãs mais casuais, para fortalecer ainda mais a crença de que eles estão levando este esporte a sério, porque estão investindo dinheiro em cobertura esportiva em torno da F1, especialmente após um longo período de dúvidas onde as pessoas realmente não tinham certeza sobre seu compromisso. Bem, agora eles estão definitivamente comprometidos. Então, sim, Nico vai se divertir muito se conseguir um pódio com tudo isso. Incrível! Se ele continuar sendo um piloto intermediário decente, bem, então tudo bem também. Porque ele está com uma equipe que, em menos de 10 corridas com eles novamente, já conseguiu um quinto lugar. Claro, foi necessário uma penalidade para subi-lo do sexto para o quinto, mas houve momentos em que, novamente, você podia ultrapassar uma Ferrari. Isso é simplesmente insano. E acho que será um ponto incrível para a Audi e Hülkenberg terem sucesso juntos, porque significa que talvez haja alguma nova energia entre os fãs alemães de Fórmula 1 porque, admita, sem Hockenheim para ajudar e Michumaca saindo, mas esperamos que ele volte com a Cadillac, isso pode ser amplificado ainda mais. Bem, a Fórmula 1 e a Alemanha estavam em um relacionamento morno, mas agora pode começar a esquentar novamente. E o Brasil, eles estão no mercado procurando um piloto de Fórmula 1 em tempo integral desde 2017 e Bortoleto estava bem ali e está mostrando potencial. Podemos ter uma dose completa disso, caso os ferimentos de Lance Stroll se revelem realmente graves. E ele precise de mais recuperação. E eventualmente, se Rafael Camara entrar, eles podem ter 3 pilotos brasileiros potencialmente. Então, francamente, para Sauber, isso é tudo notícia boa. Porque eles vão ganhar uma grande base de fãs do Brasil e a Audi espera vender mais carros lá. E a Alemanha pode começar a voltar para eles, com a Alemanha apoiando a Sauber e a chegada da Audi. Então, conseguir 2 grandes países com um grande pedigree na Fórmula 1, brilhante. E além do
Mercado brasileiro, eles terão muitos patrocinadores voltando com Bortoleto e a Sauber querendo preencher o buraco quando o contrato atual terminar no final do ano, eles vão querer preencher esse vazio. A Sauber pode ainda estar usando verde, eles não cometeram nenhum erro. Esta é a primeira temporada da Audi, na minha opinião, e eles simplesmente trocaram para o fundo da fila. Uau, e como? A Sauber está evoluindo, a Red Bull parece estar regredindo, as vantagens de Viaplay já não se sentem mais em Milton Keynes e isso custou caro à equipe. Para descobrir por que acho que a Red Bull está sofrendo uma queda significativa no desempenho, mesmo com um pequeno aumento alguns meses atrás, assista a este próximo vídeo logo após este aqui. E aí, gostou desse vídeo? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não esqueça de se inscrever no Elme TV para mais análises, histórias e momentos épicos do mundo da Fórmula 1. Até a próxima e, como sempre, sininho. Acelera aí!